Olha, hoje o nosso texto vai estar lá em Lucas que eu passei para vocês. Então eu vou compartilhar a tela. E aí, como esse tá muito pequenininho, porque o texto quando fica um pouquinho grande, fica muito miudinho para eu ler. Aí eu vou estar lendo aqui na Bíblia e vocês acompanhem aí, tá bom? Então, tá lá em Lucas, Evangelho de Lucas 10, de 25 a 37. Lucas era o discípulo médico, tá bom? Então vamos lá. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que a Escritura Sagrada diz a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a tua mente. E ame a seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho quando viu o homem. Tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Hoje, essa parábola do bom samaritano vai nos trazer várias reflexões. Várias reflexões. Deixa eu colocar mais... Então, a gente vai começar falando as intenções desse sacerdote, desse chefe, né, da lei, vamos dizer assim, doutor da lei, mestre da lei, que chega para perguntar para Jesus como ganhar o reino dos céus, né? Como entrar no reino dos céus. Ele tinha essa dúvida, entre aspas. Por que a gente vai falar entre aspas? Porque, na realidade, a intenção dele não era saciar, né, a sua dúvida, era testar Jesus Cristo, colocar Jesus Cristo à prova. Vamos ver se ele é bom na lei mesmo. Vamos ver se ele tem resposta. Porque ele, sendo um doutor da lei, ele já sabia essa resposta. Tanto é que ele deu a resposta certa para Jesus. Então, ele chega lá no verso 25, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando Jesus responde dentro da palavra. O que a palavra diz? Por que Jesus respondeu isso para ele? Porque ele, sendo um doutor da lei, né, um sacerdote da lei, ele sabe a resposta.
Então Jesus devolve para ele a pergunta: o que está escrito lá nas escrituras? Que tipo, você lê. Aí ele fala: amará teu Deus acima de todas as coisas, né? De todo o teu coração. Ele até coloca uma palavrinha a mais que nem está no texto, que é com toda a tua mente. Ele até acrescenta mais coisa para enfatizar, né? O amor a Deus. Aí Jesus fala: respondeu bem, é isso mesmo. E aí termina assim, né? E amará teu próximo como a ti mesmo. Aí ele querendo, né? Instigar um pouquinho mais, como se estivesse se desculpando. Mas quem é esse próximo? E aí que vai entrar a parábola. Então, eu vou compartilhar aqui a tela hoje com vocês, algumas coisinhas legais. E aqui. Então, ele vai começar a descrever a parábola. E aí ele começa a parábola falando, né, que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e ele começa a descrever um cenário. Então vamos entender como é esse cenário dessa região. De Jerusalém para Jericó era uma estrada muito perigosa. Muito perigosa. Ela era perigosa por ser uma estrada acidentada, íngreme, com muitas cavernas para se esconder. Eu até vou colocar aqui para vocês, aí, ó. Então, era uma estrada que de 1.000 metros de descida, 1.000 metros, descia muito de Jerusalém para Jericó. E além disso, era longo o percurso, era média de 25 a 27 quilômetros que percorriam essa estrada. Além disso, ser um terreno de deserto, uma descida bem significativa, tinha cavernas onde se escondiam os salteadores. Por quê? Esse caminho era muito movimentado, porque as pessoas iam fazer compras, negociar, cultuar. Então era uma cidade com muito movimento. E as pessoas levavam algum recurso, ou para vender suas mercadorias, ou para comprar mercadorias, tinham que levar moedas, seus dinheiro, suas roupas melhores que saíam de casa, seus animais. Então, ali, vamos dizer assim, que era um terreno fértil para esses ladrões. E a cidade de Jerusalém ficava em cima e Jericó embaixo. E essa cidade tem umas características e nós vamos entender melhor as características dessas duas cidades, que um caminho as unia. Bom, nós já vimos aí o relevo, vocês estão vendo aqui, ó, uma altitude, então, Jerusalém aqui, ó, para chegar a Jericó, olha a descida que era o relevo, e esse relevo aí tem, então, essa diferença de 1.000 metros de Jerusalém para Jericó, e ainda um terreno todo acidentado. Bom, Jerusalém ficava em cima. Jerusalém, ela é descrita, né, na Bíblia como a cidade do cristão, a cidade santa. E quando em Apocalipse 21:2 fala que haverá a nova Jerusalém que vai descer do céu. Então, Jerusalém tem todo esse significado de santidade, de busca, lá que tinha o templo, que iam cultuar. Então, tem essas características de ser o céu prometido aos cristãos, que é a Jerusalém que vai descer do céu, que está lá em Apocalipse 21:2, que dá até para a gente ler aqui, tá certo? Eu vou
tá pegando aqui, dá para a gente ler, porque hoje o texto não é tão grande e dá para a gente meditar um pouquinho neles, tá bom? Então, ó, diz assim: eu vi também na cidade santa a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Então, essa é a imagem de Jerusalém, que é contrário de Jericó. Jericó, o que tinha todo esse significado de Jerusalém, não tem Jericó. Jericó, gente, é uma cidade tão antiga, pode dizer que é uma das cidades mais antigas do mundo. Você sabia que no tempo de Moisés, ela já existia? Pois é, ela tanto existia no tempo de Moisés, que depois de terem ficado lá rodando no deserto, aqueles 40 anos para conquistar a terra prometida, foi a primeira cidade a ser conquistada, foi Jericó. Só que essa cidade, gente, tinha ali pessoas não muito boas, eram pessoas bem más, pessoas que faziam cultos pagãos, rituais pagãos, que não reconhecia Deus como Senhor, como Deus, e era um povo ruim, muito ruim. Então, lá em Josué 2:26, quando tem a conquista dessa terra, não tem palavras muito boas para ela não, viu, gente? São palavras bem pesadas. Está lá em Josué 6:26, que diz assim: neste tempo, Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Então, não foi muito bom não, né? Então, a gente está colocando um cenário para entender a parábola de Jesus Cristo, quando ele está falando que esse homem vem descendo de Jericó, de Jerusalém para Jericó. Então vai, né? Então começou a pintar esse cenário. Então, para a gente entender esse cenário, a gente precisa conhecer, para conhecer a parábola, precisa conhecer esse cenário. Por que Jesus coloca na parábola dele Jerusalém e Jericó? Tudo tem um significado da parábola, e ele usava elementos daquela época para falar para o povo. Que ele não estava falando só para aquele doutor da lei, tinha outras pessoas ouvindo, e também foi escrita para nós hoje, para ser multiplicada. Bom, e aí ele fala que esse homem vai descendo, e no caminho alguns ladrões tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram ali quase morto. Tá certo? Deixa eu ver aqui, Jericó. Aqui. E ferem esse homem e deixam ele lá. Bom, provavelmente roubaram. Se ele tinha animal, roubaram o animal. Se ele tinha dinheiro, roubaram dinheiro, comida, roubaram suas roupas, roubaram tudo. Deixou ele lá, nu e ferido. Um cenário muito conturbado. Que não é muito diferente do nosso cenário quanto cristão hoje. A gente, quando está saindo de casa também, que vai para alguns lugares, por exemplo, se você vai... Eu imagino, gente, esse caminho de Jerusalém para Jericó, como se fosse você entrando na Rocinha, sem ser um carioca que conhece a região. Aí você vai lá, toda arrumadinha com o seu carro, com as suas coisas, e tenta entrar na Rocinha, no Morro lá do Alemão, não sei aonde. Você vai ter dificuldades ali, né? Você sabe que é um caminho perigoso. E a gente enfrenta essas dificuldades. Ou você vai no centro de São Paulo, tarde da noite, onde você sabe que tem uma Cracolândia. Então você sabe que ali você pode ficar sem seu celular, sem seu carro, sem seu tênis, sem nada, né? Como a gente já viu isso. Então esses assaltantes fazem isso com esse homem. Aí, deixa eu ver. Bom, quando a gente fala dessa cidade de Jericó, que ele foi descendo e era essa estrada perigosa, a gente fala que esses assaltantes, esse perigo, são ciladas não só de
bens materiais, mas também de emocional e espiritual. Às vezes a gente está caindo em ciladas por caminhos que a gente não se dá conta às vezes, ou se dá conta e vai e fala, poxa, por que eu entrei nesse caminho, né? Eu já sabia que ele era perigoso, porque o caminho de Jericó se afasta de Jerusalém, se afasta da cidade santa para a cidade que foi amaldiçoada. Então, nesse percurso, a gente pode sofrer ciladas físicas, emocionais e espirituais. Quanto mais a gente se distancia das coisas de Deus, dos seus propósitos, que a gente pega essa estrada, a gente pode estar sofrendo tudo isso, tá certo? E aí, vai colocando que quando aconteceu tudo isso, que deixou ele lá quase morto, passou no verso 31 o sacerdote. Então, ó, passou o sacerdote e desviou e foi para o outro lado, no verso 31. Não é isso? Ó, por quê? Tem algumas coisas que a gente tem que aprender aí. Gente, um sacerdote, ele, nos seus rituais, havia assim, por exemplo, esse homem estava ferido. Se ele tocasse, por exemplo, se esse homem, ao invés de ferir, tivesse morto, ele não poderia tocar nesse homem morto, senão ele teria que ficar 7 dias impuro, porque tocou no morto. Se tocasse no sangue, também ia ficar impuro. E não poderia cultuar e nem poderia estar fazendo, ouvindo as pessoas no templo, que iam lá para se aconselhar, e falava-se que, em média, um sacerdote podia atender 1000 pessoas, é muita gente, né? Então, ele olhou e, preocupado com a sua religiosidade, não ajudou aquele homem, não quis se envolver. A religiosidade falou mais alto para ele naquele momento. Então, ele não quis se contaminar com o sangue, ele não quis ter a possibilidade daquele homem já estar morto, e assim ele ficar impuro naquela situação. Então, ele estava preocupado com o quê? Com os rituais religiosos, e não ajudou. O levita, a gente vai ver que também o levita, no verso 32, passou de lado. Quem era o levita? O levita era o que ajudava os sacerdotes no templo, na preparação do culto, nas músicas, nos louvores. Então, esse levita, que era um cooperador, um ajudador, olhou aquele lá e falou, não vou me envolver com isso não. Porque ele também ficou com medo de ficar impuro, aquelas coisas todas, e a sua religião falou mais alto. Então, esses simpatizantes da fé mais se preocupavam com os ritos do que com a prática do que a palavra fala. Bom, aí aparece uma figura, um homem que a gente não sabe se ele estava indo ou se ele estava vindo, né? Que era o samaritano, no verso 33, que diz assim, mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, então não sei se era indo ou voltando, né? Chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então, chegou perto, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, em seguida enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. Bom, aquele samaritano tem umas características que Jesus colocou esse personagem aí não à toa. Ele não colocou um judeu. Ele não colocou um romano, ele não colocou um hebreu, um egípcio, ele colocou um samaritano. Por que será que ele colocou esse personagem samaritano? Gente, esse samaritano não era uma pessoa muito legal, não. Aos olhos do judeu. Por quê? Quando Salomão, o rei Salomão, morreu, houve vários descaminhos.
E um desses foram os samaritanos, que começaram a cultuar outros deuses, a abandonar o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, para cultuar outros deuses. Começaram com práticas religiosas não convencionais, porque eles eram judeus, os samaritanos, judeus, que saíram e começaram a cultuar, parte deles cultuar outros deuses. Isso gerou uma animosidade muito grande, a ponto deles não podiam cultuar no mesmo templo do que os judeus. E quando eles queriam cultuar, gente, eles tinham que pedir ordem por sacerdote, o sacerdote tinha que entrar com eles, só que antes de cultuar, todo mundo tem que se lavar. Só que o sacerdote não deixava ele se lavar nas águas limpas do templo, tinha que se lavar nas águas que saíam das cisternas do banheiro lá, umas águas que depois que estava sujo, que os judeus tinham que se lavado, passava pelo meio do templo, eles tinham que se lavar na água suja, porque não eram aceitos. A ponto dos samaritanos construírem o seu próprio templo para cultuar. Mas parte deles ainda queria cultuar lá, tinha que passar por essa humilhação. Havia uma guerra ferrenha entre samaritanos e judeus. Essa é a verdade. Não se davam, brigavam, era um caos. Tanto é que quando às vezes passavam os judeus, os samaritanos jogavam pedra, provocavam, e os judeus faziam isso, excluíam ele de tudo. Não podia casar um judeu com um samaritano de jeito nenhum. Não negociavam, então eram bem difíceis. E os samaritanos, eles começaram a praticar só 4 livros na Bíblia, que é o Pentateuco, os 4 primeiros livros da Bíblia. E os judeus seguiam todo o Velho Testamento, e eles ficavam só com 4 livros. Então, só para entender o cenário dos judeus com os samaritanos. Então, esse samaritano vai e olha, ele viu, ele notou, ele enxergou esse homem que precisava de ajuda. Ele sentiu compaixão, ele teve pena, sentiu a dor daquela pessoa. E ele se aproximou. Enquanto os outros passaram de longe, foram para o caminho contrário, esse samaritano, ele viu, ele sentiu compaixão, ele se aproximou e começou a cuidar com vinho e azeite. O vinho lembrava comunhão, compartilhar. E o azeite, unção. Mas como Lucas, que escreveu, é médico, fala também assim, que o vinho era um antisséptico e o azeite para tirar a dor. Então ele cuidou nessa situação. E levou para a hospedaria. Colocou no seu animal, não sei se era um cavalo, um jumento, um camelo, eu sei que ele colocou no animal. E levou para uma hospedagem, uma pensão. E quando a gente está ferido de alma, a gente vai para onde? Para a igreja. A gente procura irmãos, pessoas que comungam. Então eu coloquei que a igreja também tem esse papel de abrigar o ferido de alma, o ferido de emoção, o ferido também físico, a gente pode estar ajudando. A igreja, ela acolhe, tanto é que Jesus fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e a gente tem que abraçar essas pessoas. Essa é a lição que Jesus deixa, né? E aí ele levou para uma hospedaria, pagou o preço de 2 moedas de prata, que 2 moedas de prata eram 2 dias de salário. 2 dias de salário. E deixou ali. E falou o quê? Se gastar mais, eu ainda volto. E Jesus pagou o preço por nós na cruz. O preço dos nossos pecados, das nossas feridas, Jesus pagou por nós. Toda essa aplicação está no... Jesus quer deixar que ele tem esse papel de cuidador. E Jesus termina assim, fazendo a pergunta. Perguntou Jesus: qual deste te parece que foi o próximo?
Aí o doutor da lei, acho que nessa hora nada feliz, porque era um judeu, ter que falar que foi o samaritano. Mas ele fala o quê? Ele fala assim, que foi o que teve compaixão, né? Então, aqui, ó, Jesus fala, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem? Aí ele fala, aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. Nem falou samaritano, era difícil até falar essa palavra. Falou que o socorreu, esse é o próximo. Qual é a lição que Jesus fala? Jesus fala que ele não olha a raça, que ele não olha a nossa conta bancária. Ele não olha se a gente é mulher, se a gente é homem, se a gente é brasileiro, americano, se é paquistanês. Não. O meu próximo é todo aquele que carece das misericórdias de Deus, que sou eu, que é você. Todos nós carecemos. Todos nós carecemos de cuidado. Todos nós carecemos de um olhar. E o que o samaritano, ele parou, ele viu, ele teve compaixão e ele deu o seu tempo para ajudar alguém. E aí eu quero deixar isso para vocês e também a reflexão. Qual o caminho que estamos percorrendo? Se distanciando de Jerusalém? Se distanciando de Deus? Né? Indo para Jericó? Toma cuidado, esse caminho é perigoso. Fica perto das coisas de Deus, né? Mas não deixa a religiosidade ser maior que a humanidade. Não deixa a religiosidade ser maior que o Cristo que habita em nós. Não permita que os ritos religiosos, que os nossos compromissos sejam maior que a misericórdia. Então, quem estamos encontrando no caminho? Que tempo que eu estou me dedicando às pessoas que estão chegando no meu caminho? Que olhar eu estou tendo para as pessoas que estão perto de mim? E que às vezes não é meio do meu ciclo de convivência, mas que se aproximou de mim. Todos que se chegam até nós têm um bom motivo para você chegar. Que essas pessoas possam encontrar palavras boas, que saia da nossa boca, que saia alegria, que saia esperança. Amém? Gente, então essa foi a palavra de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Hoje é dia do Brasil. Que Deus abençoe. Oi, Edith! Que Deus abençoe a todos nós, as pessoas que não puderam participar. Que Deus tenha misericórdia, que está acontecendo coisas, né? Como a Carol que está no hospital lá. E que Deus ajude, tá bom? Eu vou pedir para a Leozinha orar encerrando. E mais uma vez, obrigada, viu, gente? Beijo, minhas lindas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Mais uma vez, obrigada.